Paz do Senhor, Deus te abençoe, amém. Uma boa noite, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês, amém. Ver aquilo que Deus tem feito, amém, nessa igreja, com esse povo tão lindo, com a vida dos teus pastores. E eu quero me entregar nas mãos do Senhor, para que Ele de alguma forma possa usar a minha vida para te edificar, para te inspirar, para te dar alguma direção, amém. Te sou sincero em confessar que eu vim para cá ouvindo o Espírito Santo e creio que Deus falou algo comigo para compartilhar contigo, amém? Então, abra o teu coração, não para o Paulo, mas para o Espírito Santo, dentro da minha palavra. Eu creio que é uma palavra do Espírito Santo para a tua vida, amém? Talvez quando eu for orar, enquanto eu oro, amém, há uma oração do Espírito que pode alcançar e mudar a tua vida. Então, abra o teu coração para isso, amém? Eu queria apenas pegar esse pequeno gancho que o pastor Jairo me deixou, né, falando dos 5 ministérios e falando da função da igreja. E eu queria falar 2 minutos, não é o tema que eu vou tratar, mas sobre esse assunto. Quando nós nascemos como igreja, nascemos em 2000. Eu sou pastor de uma igreja no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Morei aqui no Taboão da Serra há mais de 30 anos. E durante 11 anos eu pastoreava lá e morava aqui, até que alguns anos atrás Deus nos levou definitivamente para lá. E a nossa igreja, quando nasceu, a nossa igreja chama Bethlehem, Casa do Pão. Eu e a minha esposa temos um chamado para alcançar o povo judeu, embora é uma igreja evangélica como qualquer outra, amém? Há várias coisas no nosso meio que são como que luzeiros para judeus. Então é muito comum, lá nos nossos cultos nós temos vários judeus que hoje servem a Jesus e caminham conosco, amém? Então, o que é curioso que eu ia contar, é que quando a nossa igreja nasceu, ela era chamada de Igreja Evangélica Bethlehem, amém? Ministério Apostólico e Profético de Restauração, Casa do Pão para todos os povos, só faltava em nome de Jesus, amém? O resto tinha tudo, amém? Nós entendíamos que nesse nomão comprido, estavam ali os 5 ministérios, a restauração pastoral, a meia casa do pão evangelística, não é? O apostólico e o profético destacados lá no nome. Mas com o passar dos anos e um pouquinho mais de vivência com o Senhor, de maturidade, a gente parou de falar tudo aquilo. A gente começou a chamar de Igreja Apostólica Bethlehem, amém? Bethlehem. E tudo bem, é apostólica. Mas hoje em dia, sabe o que eu chamo? Igreja Bethlehem ou Bethlehem. Sabe por quê? Porque se é igreja, tem que ser apostólica. Se é igreja, tem que ser pastoral. Se é igreja, tem que ser de ensino. Se é igreja, tem que ser evangelística. Se é igreja, o que faltou? Tem que ser, já falei tudo, profética. Amém, amados? De ensino. Os ministros que o Senhor nos dá, eles não servem apenas para nos ministrar. Entenda isso. Deus levanta aqui um evangelista entre vocês. Amém? Se vocês colocam nas costas desse coitadinho a responsabilidade de ganhar pessoas para Jesus, amém? Ele vai fazer isso com prazer, porque um evangelista ama e tem um dom e uma facilidade para fazer isso. Porém, se Deus requisita esse evangelista em outro lugar, a igreja fica capenga. Sabe por quê? Porque o evangelista foi embora. Então, além de ministrar, além da nossa função como ministros do evangelho, de ministrar um profeta, é claro que ele profetiza, é claro que ele vai trazer confrontos para a igreja, não é? Para que a vontade do Senhor seja feita. Aliás, o profeta é um descontente, não é? Porque ele vê o modelo celestial e olha para aquilo que a gente faz e fala, está tudo errado. Eu vi lá como é que é, não é nada que vocês estão fazendo, amém? E o profeta nos confronta sempre a nós buscarmos o modelo celestial. Mas se o Senhor demandar esse profeta em algum outro lugar, como é que a igreja fica? Capenga? Não pode. Amém, amados? Os profetas, além de profetizarem, além de trazerem o conselho de Deus para a igreja, os profetas precisam fazer da igreja uma igreja profética. Os evangelistas, além de ganhar pessoas para Jesus, precisam ensinar, inspirar, motivar, capacitar, instruir as pessoas para que elas ganhem pessoas para Jesus.
Os pastores não servem só para cuidar da gente. Os pastores cuidam da gente, amém? Mas eles servem para ajudar cada cristão a entender que lá na tua casa o pastor é você. Lá na tua empresa o pastor é você. A pessoa vai entrar com a cabeça meio baixa lá, meio tristinho. E você, porque faz parte de uma igreja apostólica e profética e pastoral, vai discernir o coração daquela pessoa. E vai dar um sorriso para ela. E vai se dispor para ouvi-la. E ela vai te contar os problemas. Aí você vai orar por ela, amém? E ela vai ter a vida dela transformada. O pastor lá na tua empresa é você, amém? Quando o teu vizinho manifestar demônio, você não vai ligar para o teu pastor. Você vai expulsar o demônio. Amém? Porque você é a autoridade de Deus onde Deus tem te colocado. Amém, amados? Se é igreja, e repete comigo, é igreja. Amém? Ela é de Cristo. Amém? Repete comigo, a igreja é de Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, porque a igreja é dele. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Aleluia. Amados, eu, como te disse, vim para cá, tendo o coração sendo moído por Deus. Estamos vivendo dias muito importantes. Eu não sei se você sabe, amanhã é sábado, não é? No domingo, no entardecer, no escurecer do domingo, nós entramos no que a Bíblia chama de o primeiro dia do 7º mês. Amém? Desde que os judeus voltaram da Babilônia, eles passaram 70 anos no cativeiro. Desde que eles voltaram, muitos costumes que não eram de Deus foram assimilados pelo povo. Talvez você veja aí nos noticiários que os judeus estão entrando aí no ano 5.700 e qualquer coisa. Não é? Eles chamam esse dia de Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o ano novo judaico. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Mas a Bíblia não diz isso. Amém? E eu sigo a palavra, amém, irmãos? Aleluia! Eu trabalho com judeus, mas eu sirvo a Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus é verdade, não a tradição judaica é verdade. O apóstolo Paulo nos diz, cuidado com as fábulas judaicas. A Bíblia diz que de domingo para segunda agora é o primeiro dia do 7º mês. Isso está em Números, amém? Um dia solene de toque do shofar, amém? Não qualquer toque, amém? O mandamento não é tocar o shofar. Quanta bobagem, quanta idolatria com o tal do shofar nos últimos anos na igreja. O mandamento não é tocar o shofar, o mandamento não é ter o shofar. Daquelas bobagens do tipo, não, você não pode comprar o shofar, você só pode ganhar o shofar. Sabe, essas bobagens. Quando se toca o shofar, se faz uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lishmuah kol shofar. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou ouvir o toque do shofar. Amém? O mandamento é ouvir. E escutar, a gente escuta, porque ninguém é surdo, amém, irmão? Amém? É diferente escutar e de ouvir. Deu para entender? Escutar a gente escuta, mas ouvir é discernir o que Deus quer fazer com aquilo. Amém, amados? O povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. É levado cativo porque lhe falta entendimento. Deus quer restaurar a gente, amém, irmãos? Amém. Nesse primeiro dia do 7º mês, segundo a palavra de Deus em Números, diz que é um dia solene, para que se ouça, amém, o nosso Deus chamando o povo de volta. Amém? Só para você entender, existe essa palavra usada por esse dia, que é a palavra teruá. E a palavra teruá em hebraico é um som. É um som mais ou menos assim, emitido pelo shofar. Tu, 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 tu. Se você abrir a tua Bíblia, no Salmo 89, versículo 15, vamos abrir só para matar essa curiosidade.
No Salmo 89:15, ainda não é a pregação, amém? Mas eu estou preparando o caminho para aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Abre 89:15, amém? Algumas versões um pouco diferentes, mas a mais comum é mais ou menos assim: feliz é o povo que ouve os vivas de júbilo do Senhor. Amém? Você achou aí Salmo 89:15? É isso que diz? Mais ou menos isso? Alguma versão diferente? Feliz é o povo. Oh, muito bem. Aí tá bom. O som festivo. Numa diz, bem-aventurado ou feliz é o povo que ouve os vivas de júbilo do Senhor. Pensa na frase, vivas de júbilo do Senhor. Quem está gritando júbilo aí? Quem está gritando vivas? O Senhor. Dá para entender isso, amém? Deus está no trono gritando gol! Vivas de júbilo do Senhor. Não parece que é isso que está escrito, sim ou não? No outro texto, né, irmã, está escrito assim, feliz, bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Então, pera lá, bem-aventurado é o povo que conhece quando Deus está gritando gol! É isso? Será que é isso mesmo? Mais alguma versão aí? Em hebraico, literalmente está escrito assim, Ashire, Haam, Yodé, Teruá. 4 palavras. Ashire quer dizer bem-aventurado, feliz, amém, bendito, abençoado. Então, está traduzido literalmente. A segunda palavra, Haam, o povo. Tudo bem, está igual. Bem-aventurado, feliz, o povo. Yodé é aquele que ouve. O teruá. Eu vou repetir. Teruá é um som. Assim, ó. Tu, 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 tu. Feliz é o povo que ouve. Tu, 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 tu. E o que quer dizer esse tu, 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 tu? É isso que a gente precisa entender. Amém? O mandamento é ouvir o shofar. Não é ter o shofar. Não é tocar o shofar. Não é ter uma bolsa para carregar o shofar. O mandamento é ouvir, entender, discernir o nosso Deus. Amém? E o seu propósito com esse som. Amém? Domingo para segunda, em Números, se não me engano, capítulo 25, diz que é um dia solene. Um dia, amém? Do sonido das trombetas. Em hebraico, não é? Um Shabbaton, Mikron, Teruá. Um dia santo para que se toque esse som. Esse som, para que você entenda um pouquinho mais, era feito quando a nuvem, a Shekhinah, a nuvem da presença de Deus se movia, amém, no deserto. Os sacerdotes tinham que tocar esse som, o shofar, e fazer com o shofar esse som, para que as pessoas desarmassem o acampamento e seguissem a nuvem. Porque quem ficasse para trás morria no deserto. Deu para entender? Ou seja, quando se ouvia esse som, Deus estava avisando, eu estou levando vocês para uma nova dimensão. Eu estou levando vocês para um novo nível de conquista. Eu estou levando vocês talvez agora para possuírem a terra que eu prometi para vocês. Quem fica para trás morre. Vamos, meu povo, desarma o acampamento e segue. Por incrível que pareça, a gente se acostuma com qualquer coisa. Nós somos seres humanos e o ser humano é adaptável. A gente se acostuma até com o que é ruim. Mas o nosso Deus, conhecendo a gente, de vez em quando Ele nos desperta. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Amém? E o som do shofar é um som estridente. Um som que nos chama, que nos desperta. Para que a gente caminhe, amém, amados? Aleluia. Aleluia. Deus está nos chamando. Deus está nos despertando. Deus está nos chamando de volta. Esse toque do teruá é como se fosse o choro de Deus, chamando o seu povo de volta para Ele. Volta para mim, diz o Senhor. O som do teruá é o choro de Deus dizendo, vocês se desviaram de mim. Eu quero ler um texto com vocês que está em Êxodo, capítulo 32. Abra lá, por favor. Êxodo 32.
duas coisas me marcaram muito hoje. E eu queria contar para vocês. Amém, amados? Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Pode continuar. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Próximo. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Amém, amados? Deus fala para Moisés: vai lá ver o teu povo, que você tirou do Egito. Não era povo de Deus. Deus falou: Moisés, vai lá ver o teu povo, que você tirou do Egito. Todos estão aqui, irmãos? Hoje eu escutei 2 testemunhos que me fizeram chorar de soluçar, sabe, de bater no teto do carro, de falar: Jesus. Eu escutei hoje cedo um testemunho de um rapaz que nasceu ortodoxo, lá em Israel, um judeu ortodoxo. Ele, quando tinha 13 anos de idade, esse moço, ele, lendo a Bíblia, lendo Zacarias, ele viu que Zacarias cita que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento. E ele, 13 anos, não é? É jovem, deve ter seus 29 anos, 28, alguma coisa assim. Ele se questionou: mas que absurdo, como que o Messias vai entrar em Jerusalém num jumento, não é? Deveria entrar numa limusine, deveria vir para Israel de avião, não tem sentido. O que esse texto quer dizer? Quando ele tinha 13 anos, esse rapaz foi procurar o rabino dele. Eu repito, ele mora numa cidade chamada Aco, lá em Israel. Ele era religioso, ortodoxo, se vestia de preto. Amém? Uma vida religiosa. Amém? E ele vai questionar o rabino, e o rabino dá uma explicação lá, cabalista, usando os números e tal. E ele diz que a palavra para jumento em hebraico é Homer. E ele falou que o Messias viria de Gomer. Olha que dica interessante. Gomer está falando mais ou menos lá da Europa, amém? Lá do leste europeu. Talvez é o indicativo de alguma coisa que venha a surgir aí a respeito do anticristo. Eu sei que o rabino dá uma explicação que não acalma o coração desse jovem. Ele, com 13 anos, escutou aquela explicação, mas ele falou: não entendi. Não pode ser isso. Porque a Bíblia é verdade. Esse moço acreditava que a Bíblia é verdade. Quantos aqui ainda acreditam que a Bíblia é verdade? Muitas vezes, os pregadores pregam, amém, não aquilo que a Bíblia diz, mas o que a Bíblia diz é verdade, amém? E que caiam por terra todos os que dizem contrário àquilo que a Bíblia diz. Amém, amados? E esse moço cresceu com essa dúvida. E quando ele chegou com 18 anos de idade, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais atrás
de rabino, eu vou largar a ortodoxia, e eu vou servir a Deus, e eu vou no Shabat, e eu vou, quando eu for rezar, eu vou colocar a minha kippá, e ele tirou a kippá. E pôs no bolso, quando eu for para a sinagoga, quando eu for ler a Torá, eu ponho a minha kippá, mas eu vou tocar a minha vida. E os religiosos em Israel não servem um exército. O governo de Israel paga para as famílias dos religiosos, não é? Eles vivem uma vida de oração, e eles não servem um exército. E esse moço, porque estava largando a ortodoxia, decidiu servir o exército. E foi lá e passou os 3 anos que devia, voltou, fez faculdade, estava trabalhando na cidade dele, e um dia ele estava andando pela rua, e uma pessoa passou perto dele e deu um livro na mão dele. E ele pegou aquele livro, e aí ele leu o título, e aí ele voltou, não é? Quando ele voltou para trás, a pessoa que tinha dado o livro tinha sumido. Porque o primeiro impulso dele era devolver aquele livro. Ele não sabia porque tinham dado aquele livro para ele. E aí ele ia devolver e a pessoa sumiu. E ele pegou o livro de novo, e estava escrito Brit Hadashah, amém? Nova Aliança, Novo Testamento. E ele entendeu que já tinha ouvido falar, aquele pessoal aí que diz que crê em Jesus Cristo, os cristãos, não é? Esse é o livro deles. E esse moço ficou curioso. E ele começou a ler o Novo Testamento, a Nova Aliança, a Brit Hadashah. Ele começou a ler. E amados, ele foi lendo. Quando chegou em Mateus, que fala que Yeshua, era um Novo Testamento todo escrito em hebraico, que Yeshua entrou em Jerusalém, e as pessoas diziam, amém? Hoshiana, salva-nos! Que é traduzido ou portuguesado como Hosana, não é? Salva-nos, é uma declaração do Salmo 118. Baruch haba b'shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. São declarações do Salmo 118. E que Yeshua veio montado num jumentinho. Aquele rapaz começou a chorar e disse, esse é o Mashiach, esse é o Messias de Israel. E ele passou a servir a Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Que lindo! Que lindo! E ele nesse testemunho, nesse depoimento, ele está dizendo, eu descobri que não precisa ser cristão para servir a Jesus. Você pode ser judeu e servir a Yeshua, porque Yeshua era judeu, porque ele cumpriu toda a lei, e como eu não consigo cumprir a lei, ele morreu sem merecer, porque a morte é uma consequência do pecado, então a injustiça sobre ele se transforma em justiça para mim. Ele não dependeu de enganadores, de pessoas que lhe pregaram o evangelho segundo a sua conveniência, segundo os seus interesses humanos. Ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência com a palavra de Deus. Ele diz nesse depoimento que logo depois que ele viu esse texto sobre o jumentinho, a presença de Yeshua entrou no quarto onde ele estava. Amém, amados? Olha que coisa gloriosa. Amém? Tem pessoas que têm se convertido. Amém? Porque têm tido um encontro com Jesus e com a palavra. Bendito é o nome de Jesus. E não tem pessoas para atrapalhar esse relacionamento entre Deus e os homens. Muitas vezes a gente atrapalha o relacionamento entre Deus e os homens. E a nossa função era facilitar. Nós somos chamados ao sacerdócio. A gente deveria servir para ajudar, mas muitas vezes a gente atrapalha. Todos estão aqui? Deixa eu fazer isso um pouco mais pessoal. Eu não estou falando para essas 10 pessoas que estão aqui na frente. Porque a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Um reino. E por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Porque Deus não ia usar só meia dúzia. Deus queria usar todo mundo. A gente tem ensinado que tem uma meia dúzia que deve viver regaladamente, enquanto todo mundo trabalha para sustentar essa meia dúzia. Isso está errado. Isso é pecado. Isso é enganar as pessoas. Todos somos sacerdotes. Alguns sim são chamados, amém, para o altar.
mas todos são chamados por Deus nessa geração. Amém, amados? Chega de mentira. Chega de um falso evangelho. Chega. Jesus está voltando. Nós vamos dar conta a Ele. Jesus está voltando. A quem muito é dado, muito é cobrado. Chega, amém, irmãos? Aleluia. Tem pessoas se convertendo porque Deus se apresenta para eles através da palavra. Amém? O que me tocou tanto nessa vinda para cá, eu faço parte do Conselho Apostólico Brasileiro. Nós vamos nos reunir em Brasília agora no dia 23, que é o dia do Yom Kippur, o dia do jejum, do arrependimento, o dia, não é, da humilhação diante de Deus. Eu tenho ouvido que muitas igrejas, não é, nesse período que compreende a próxima segunda-feira até o dia 23, vão estar jejuando, vão estar buscando a Deus, vão estar ministrando juntos adoração, intercessão, pedindo: Deus, poupa o teu povo, poupa o teu povo. O Evo Morales mandou armas para o Estado Islâmico, num navio com a bandeira da Bolívia. Você viu isso, não? O Brasil caiu, não é, lá naquele índice de investimento. As pessoas não querem mais pôr dinheiro aqui no Brasil, porque o governo, não é, ele não está disposto a mudar, a tomar atitudes de correção. A corrupção chegou a um tal nível, não é, que os investidores do mundo estão dizendo: não põe dinheiro lá, porque eles vão quebrar. Todos estão aqui. O Evo Morales disse outro dia, acho que você viu essa: se tirarem a Dilma, a gente invade o Brasil. O que é a Bolívia para dizer que vai invadir o Brasil? Alô? A Bolívia está aliada à Venezuela e à Argentina, e ao governo PT, e por aí vai. Os dias são maus, irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, ela trabalha para o governo brasileiro. Ela foi algum tempo atrás para uma viagem fora do país, para um encontro mundial de líderes de inteligência, não é? Inteligência de muitos países se reuniram, eram 60 países, a CIA estava lá com o gerente geral da inteligência americana, 60 países. Nessa reunião foi tratado sobre terrorismo. E o ponto zero do terrorismo no mundo é o Estado Islâmico. O calcanhar de Aquiles do mundo hoje é o Estado Islâmico. Eu não sei se você já viu, mas eu morei no Taboão 30 anos, e ali no centro do Taboão, você está andando de vez em quando, você vê uns caras barbudo, todo vestido de branco, e não é pai de santo. O que é? É muçulmano! Aqui no Taboão da Serra. Outro dia eu estava meio perdido no centro, eu coloquei meu GPS para voltar para casa, ele me fez passar dentro do Brás. Eu entrei com o meu carro no meio do Brás, tinha uma mesquita gigante lá. Outro dia eu estava na fila do Banco Itaú, na minha frente tinha um cara com uma pastinha, escrito mesquita não sei das quantas, não é? Islâmico. E aí eu cabe com meus botões atrás do cara, dizendo: meu Deus, será que esse cara vai querer estuprar minha filha? Será que esse cara vai querer matar minha mulher? Porque eu não estou de brincadeira, não é mais tempo de brincar. Jesus está voltando. Você lê Joel capítulo 2, e você pega um monte de livro profético que só dizia bobagem, e joga tudo fora, e pega o jornal, e lê Joel 2, e vê que exército é esse, que está assombrando as nações. Quando eles chegam, como diz Joel, o mundo é um jardim do Éden. Quando eles passam, é um deserto devastado pelo fogo. Derrubaram esse templo lá na Síria, um templo dos cruzados de 1000 anos, puseram abaixo. Algumas das relíquias mais importantes, históricas, tudo ruim, para eles não interessa nada. Está escrito em Joel isso. Quem que é esse exército? O exército de Deus. O Estado Islâmico, o exército de Deus, está escrito em Joel. Está escrito. O Estado Islâmico vai exercer justiça, juízo e vingança contra as nações. O grande exército do Senhor levantado contra aqueles que deram as costas para o Senhor. Não está na hora de brincar de igreja mais. Está na hora da gente pregar o Evangelho. Viver o Evangelho. Voltar para Jesus, voltar para Jesus. Está na hora da gente voltar para Jesus. Está na hora da gente voltar para Jesus.
Está na hora da gente voltar para Jesus. Está na hora da gente voltar para Jesus. Está na hora da gente voltar para Jesus. Está na hora da gente voltar para Jesus. Amém? Agora eu estava escutando um missionário brasileiro que tem uma agência missionária em vários lugares do mundo e principalmente ajuda igrejas perseguidas ao redor do mundo. Ele conta a história de um pastor, talvez você já tenha ouvido isso, ou talvez vai ouvir, porque é uma palavra muito tremenda. Um pastor no Sudão chamado Muhammad. Esse rapaz, ele foi treinado pelo Islã, pelo pai dele, que era um líder muçulmano. Ele foi treinado como missionário muçulmano para propagar, para pregar o islamismo no sul do Sudão, onde há muitos cristãos. Então, há uma tentativa de expandir o islamismo no sul do Sudão. Então, alguém que nasceu no norte foi levado para lá, amém? Foi treinado, filho de um líder importante, para poder falar sobre o islamismo lá no sul do Sudão. E esse moço, num hotel onde ele estava ali hospedado, ele se interessou em saber como que os cristãos pensam, para que ele pudesse evangelizar os cristãos. E a coisa mais óbvia ele fez, né? Ele pegou uma Bíblia, ele pegou um Novo Testamento em árabe, que os gideões põem ao redor do mundo inteiro, amém, irmãos? Está lá em todo hotel, se abre a gavetinha lá, tem um Novo Testamento. Ele abriu o Novo Testamento em árabe e começou a ler. Quando ele chegou em Lucas, esse homem começou a chorar e começou a gritar: Jesus é o Senhor. Não foi com folheto, não foi com feijoada, não foi com Arraial Gospel, foi com a palavra de Deus. Que esse homem lendo, descobriu que Jesus é o Messias e que ele estava enganado. Ele voltou para a casa dele 6 meses depois, e quando ele contou para o pai que Alá tinha falado com ele, e Alá é a palavra para Deus. Alá não é Deus, amém, irmãos? Alá não é Deus, mas é a maneira que eles se referem a Deus. Deu para entender? Ele disse que Alá tinha falado com ele, o pai falou: você está louco? Alá nunca falou comigo, eu sou um líder tão respeitado, você é um menino. E ele falou assim: olha, ele disse que Jesus, ele é o Senhor. O pai deu um tamanho bofete nele, chutou esse rapaz, disse: eu tenho vergonha de você. Expulsou ele de casa. Há 22, 24 anos, ele nunca mais viu o pai, nem a mãe, nem os irmãos, nem os primos, porque o pai deu ordem de que se ele chegasse a 1 quilômetro da casa, os primos e os irmãos tinham ordem para decapitá-lo e entregar a cabeça para o seu próprio pai. Todos estão aqui, irmãos? Esse homem procurou algumas igrejas cristãs no Sudão. E os pastores, com medo de recebê-lo, porque não é um crime ser cristão, é um crime abandonar o islamismo. É um crime de blasfêmia. Então, receber alguém que é um criminoso nas igrejas cristãs do Sudão foi alguma coisa que os pastores não queriam. E esse homem, por servir a Jesus Cristo, ficou 3 anos como morador de rua, comendo o resto de comida para servir a Jesus Cristo de Nazaré. É muito diferente do evangelho mentiroso que está sendo pregado hoje na nossa nação. Nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos voltar para Jesus. Amém? Você pode escutar o som e dizer: ah, que bonito, ai, que profético. Profético por quê? Porque a gente está entendendo o que Deus está dizendo? Ou porque é profético? O que é profético? Voltemos para o Senhor. Voltemos para Deus. Amados, as feridas quem fez foi Deus. As feridas quem fez foi Deus. Ele nos despedaçou e nos sarará. Quando Ele nos sara, nunca mais põe a mão no fogo, para você não se queimar de novo. Nunca mais vai brincar naquele lugar que é perigoso, menino.
Você pode morrer da próxima vez. Deu para entender? Para que serve a disciplina? Para que serve Deus quebrar a gente muitas vezes? Para a gente ver se aprende. Apóstolo Domingos, explica para eles que eu sou bonzinho, que eu sou legal. Eu não estou bravo. Eu não estou. Mas eu preciso, com todo o meu coração, te dizer que Deus está nos dando uma oportunidade. Linda oportunidade para a gente fazer algo tão glorioso para Ele. Amém? No que você é preso? Pensa um pouco. Ah, você é preso à sua denominação? Não. Você é preso ao teu líder religioso? Não. O apóstolo Domingos te prende? Não. Ele é um pai. Pai quer que a gente cresça. Pai quer que a gente alcance mais do que ele em toda a vida. Um pai pedreiro como ele quer que o filho apresente um canudo de engenheiro. Isso é pai. É diferente de rei que tem súdito. Aproveita a oportunidade. E vive para ele. Para o louvor da glória dele. 3 anos depois de comer lixo, um pastor árabe viu esse moço, e viu que ele era árabe também, ele não era do sul do Sudão, ele não era um negro sudanês, ele era do norte do Sudão, um árabe sudanês, e um pastor árabe viu ele na rua e foi falar com ele sobre Jesus. Ele disse: eu entreguei minha vida para Jesus, e contou a história dele, e o pastor adotou esse rapaz, levou para casa, deu roupa, deu comida. Amém? Esse moço se casou com a filha desse pastor. Parece a história de José do Egito. Não é? Coisa linda. E hoje, amém, ele é um missionário que está lá no Sudão. Mas a história mais tocante desse irmão não se deu até aí. Se deu quando esse pastor brasileiro estava se relacionando com ele. Numa das viagens, eles tinham alguns planos de visitar algumas igrejas, de fortalecer alguns trabalhos. Ele tem... esse missionário brasileiro tremendo, um trabalho de pequenos créditos, de emprestar dinheiro para pessoas e ensiná-los a terem pequenos negócios, para que as pessoas e as famílias adquiriam sustento. É diferente de você ficar dando cesta básica para alguém a vida inteira e a pessoa nunca mudar de vida. Você prender a pessoa na favela, não é? Você dando uma de bonzinho e você não ajuda o cara a mudar. Deu para entender, amados? Tremendo, trabalho tremendo. Eu sei que num dia esse pastor brasileiro estava esperando esse Muhammad, e ele era muito pontual, e nesse dia ele demorou para chegar. Ele chegou 1h30 depois, faltando um dente, todo arrebentado, todo marcado, com a roupa rasgada. E ele disse assim: pastor, desculpa a demora, eles me pegaram de novo. E o pastor ficou arrasado com aquilo. O que aconteceu? Me conta isso, como é que foi? E ele contou que 5 homens pegaram, bateram, chutaram, cuspiram. E depois que ele estava lá estatelado no chão, disseram: nós, porque somos teus amigos, te damos uma opção. Ou você larga essa fé, ou você sai desse país. Ele disse: nem uma coisa nem outra. Chutaram, cuspiram mais, urinaram nele e foram embora. A próxima vez, matamos você. Ele contou isso e aquele pastor não queria acreditar. Ele diz: mas você é casado, você tem 4 filhos. Isso já aconteceu com a sua família também. E aquele Muhammad, que até essa hora sorria e contava com graça, como quem diz: eu entendo o que está escrito na Bíblia, o que é ter alegria de sofrer pelo Evangelho. Ninguém aqui sofreu pelo Evangelho, desculpa, irmãos. Aqui no Brasil está mole, mole. Amém? Baita prédio legal que vocês têm, parabéns. Está mole servir a Jesus aqui. Esse homem, ele disse, dessa vez com a cara fechada: a minha filha mais velha saiu de casa outro dia e os vizinhos jogaram um tijolo nas costas dela. Ela não está conseguindo andar direito, pastor.
os nossos 2 meninos menores não podem sair de casa porque os vizinhos querem bater neles. Uma das crianças, a mais nova, de 5 anos, é excepcional. Outro dia entraram em casa, pastor, amarraram os meus filhos no banheiro e 7 homens violentaram a minha mulher na minha frente. Está fácil servir a Jesus aqui. Eu vim urrando aqui nesse caminho, escutando esse testemunho. E aí esse pastor, não é? Porque tem muitos relacionamentos no Brasil, e entendendo que Deus o chamou para ajudar a igreja sofredora, a igreja perseguida, e ali era um exemplo disso. Entendendo que o trabalho no Sudão tinha acabado ali. A missão de Deus para aquele pastor no Sudão era arrancar essa pessoa de lá. Traz aqui para Foz do Iguaçu, que não precisa nem falar português, ele prega em árabe mesmo. Só tem árabe lá, só tem palestino, não é? Põe um cara lá, ele vai pregar em árabe mesmo, amém? E ele disse isso: Muhammad, eu vou te tirar, daqui em 5 dias eu saio, e eu vou falar com pastores que eu tenho amigos no Brasil, e todos vão ajudar, nós vamos conseguir 5 passagens, e você vai sair daqui. E esse Muhammad disse: pastor, acho que você não está entendendo. Eu morri, pastor, em 1994, naquele hotel, quando eu descobri que Jesus era o Messias. Naquele dia o que eu era morreu, pastor. Eu sou uma nova criatura. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo o que você colocar no lugar dessa equação, o resultado vai ser morte, vai ser perda, vai ser destruição. O viver é Cristo, igual o morrer lucro. Se você coloca qualquer coisa no lugar de Cristo nessa equação, o igual vai ser prejuízo. Se você colocar o teu ministério é a tua vida, a tua morte vai ser prejuízo. Se você coloca a tua mulher é a tua vida, a tua morte vai ser prejuízo. O teu trabalho é a tua vida, a tua morte vai ser prejuízo. A tua saúde, o teu corpo físico é a tua vida, a tua morte vai ser prejuízo. O teu pé de meia é a tua vida, a tua morte vai ser prejuízo. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Cristo nessa equação, a tua morte vai ser prejuízo. Só tem um jeito no mundo da morte trazer lucro para a gente. É a vida ser Cristo. Amém, amados? Aquele homem disse: não saio, porque Jesus deu a vida dele por mim. Convém que eu faça o mesmo, para que as pessoas conheçam esse amor que alcançou a minha família. A mulher dele, sendo estuprada, gritava para ele: não nega! Não nega! Evangelho. Gente, eu vim para falar de gente para vocês, de pessoas por quem Jesus morreu e por quem ele ressuscitou dos mortos. Vamos viver o evangelho do reino dos céus. Vamos pregar o evangelho do reino de Deus. Quem suportará a nossa pregação? E a quem se manifestará o braço forte do Senhor? O nosso herói não é um apóstolo com carro apostólico, roupa apostólica, tudo de nojento apostólico. O nosso herói é aquele bife batido na cruz. Não tinha beleza nem formosura, irmãos. Esse é o nosso herói. O nosso herói é um perdedor. O nosso herói é um fraco, não é um forte. De que evangelho estamos falando? Há um pastor no Chile, bem velhinho, pai de um filho meu ministerial, pai do Dario. Esse pastor velhinho diz assim: de que evangelho nós estamos falando? Quando ele vê certas coisas, ele sempre se faz essa pergunta: a ver, de que evangelho estamos falando?
Porque não é o das Sagradas Escrituras. Ele foi ateu a vida inteira. Mas ele conheceu Jesus através da palavra. E ele escuta coisas. E ele diz, não é o evangelho que ganhou o meu coração, que mudou a minha história. Isso não é a verdade. De que evangelho estamos falando? Vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos, topa, vamos. Vamos para o céu, vamos para o céu, irmão, vamos para o céu. Vamos, irmão, vamos para o céu, vamos para o céu. Vamos para o céu. Não vamos nos prender a nada nesse mundo, vai. Perdoa, larga para trás, vamos para frente. Vamos para cima. Vamos para o alto. Vamos para Deus. Vamos para Cristo, nós somos de Cristo. Amém? Um semeia, outro rega, mas que dá o crescimento é Deus. Vassões, lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem que é Paulo? Quem que é Pedro? Quem que é Apolo? Não é nada, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. O dia que a gente largar de ser ovelha, nós estamos perdidos. O dia que a gente achar que porque nós exercemos uma função ministerial, a gente é mais do que os outros, a gente perdeu tudo. Nós temos família, somos casados, temos filho, enfrentamos lutas, precisamos de pastoreio também. Precisamos falar com alguém também. Precisamos confessar pecados também. Precisamos de ajuda também, não é verdade? Não é esse papo de que os que servem a Deus não vão no banheiro. É mentira. É verdade, né? As pessoas acreditam. As pessoas acreditam que a gente está um pouco acima do chão. Não, nós somos homens e por isso que as pessoas se decepcionam. Por que as pessoas se decepcionam? Porque está escrito na Bíblia por que elas se decepcionam. Tornam-se iguais aos ídolos. Os que fazem ídolos e os que confiam neles. Você tem um ídolo, você vai parecer com o ídolo. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O nome que está sobre todo nome. O apóstolo Paulo diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, amém? Eu quero que vocês não sejam ignorantes. E como é que ele trata disso? Ele fala assim: lembram do tempo que vocês eram idólatras? Ele chama as pessoas que outrora serviam a ídolos, seja lá qual for, hein? Amém? O pessoal reclama dos católicos, né? Mas a gente está assim de ídolos. Os católicos têm um papa. Como é que eles conseguem ter só um? É impressionante, né? Porque os evangélicos têm um monte. Tornam-se iguais a eles os que fazem ídolos e os que confiam neles. Amém? Josué, quando junta toda a nação, diz assim para o povo: deitai fora os ídolos. Para os filisteus? Claro que não. Para o Jebuseu? Para o Gigazeu? Para os Diabeu? Não! Era para o povo de Deus. O povo de Deus era idólatra. O povo de Deus era idólatra. Tira o ídolo do coração, irmão. Joga os ídolos fora. Você tem alguma idolatria na tua vida? Joga fora. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos para o céu, amém, irmãos? Vamos para o céu? Esse pastor brasileiro, não é? Ele foi confrontado por Deus com essa palavra. E Deus, de alguma forma, tratou com ele. E eu queria voltar essa palavra de Êxodo 32 contigo. Amém? Moisés subiu para o monte. Amém, amados? E demorou para voltar. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: olha, quanto aos que dormem, fiquem tranquilos. Jamais
nós que estamos vivos, vamos preceder os que dormiram em Cristo, viu? Fiquem calmos. Eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Amém? O apóstolo Paulo, sabendo das necessidades, sabendo das lutas, ele diz que essa igreja lá em Tessalônica é uma igreja que se converteu, não é da idolatria, do paganismo, de uma forma muito verdadeira. Eles se realmente renderam aos pés de Jesus. Amém, amados? O apóstolo Paulo elogia eles por essa posição. Mas o apóstolo Paulo percebe os problemas que tem entre eles. Qual que eram os problemas? Eles estavam vivendo como aqueles irmãos lá da Judéia. Ele cita isso. Assim como os irmãos lá de Israel são perseguidos pelos seus patrícios, vocês aqui de Tessalônica, não é? Porque se entregaram para Jesus, estão sendo perseguidos também. Calma. Amém, amados? O apóstolo Paulo, percebendo que eles viviam tendo tudo em comum, conforme a palavra nos conta lá em Atos, não é? Esses irmãos de Tessalônica começaram a ficar angustiados, porque eles esperavam Jesus voltar a cada dia. Eles acordavam talvez e diziam, hoje Jesus volta. Hoje ele vai voltar, hoje ele vai voltar. As coisas estão difíceis, mas o nosso Redentor vai voltar. E não voltava em mais um dia, e 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 mais um dia. E alguns dos que criam e esperavam, começaram a morrer. Todos estão aqui? E quando as pessoas começaram a morrer, começou a haver uma angústia na igreja. E o apóstolo Paulo escreve para lá, para disciplinar aquela igreja sobre os que morrem em Cristo. Amém? É lucro. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós que estivermos vivos, olha o coração desse homem, irmãos. Nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Olha a fé dele. O apóstolo Paulo cria que ele viria Jesus voltar nas nuvens. Porque quando Jesus foi para o céu, 2 anjos apareceram e disseram, assim como a Shekhinah, assim como a nuvem de glória envolveu Jesus, ele voltará em glória. Eles esperavam que isso acontecesse. Mas demorou. E está demorando. Está demorando 2000 anos para Jesus voltar. Nesses 2000 anos, pessoas nasceram, pessoas morreram, pessoas se converteram, histórias foram travadas de honra para Deus, de vergonha algumas vezes. E a Bíblia diz que há um prêmio para aqueles que ansiosamente esperam a volta de Cristo. Quantos estão esperando Jesus voltar aqui, irmãos? Me ouça. Se Jesus voltar hoje, ele traz um prejuízo para tanto ministério por aí, irmão. Mas eu quero crer que a volta de Jesus vai ser a maior alegria da nossa vida eterna. Amém, irmão? Amém? Esse Muhammad talvez não consiga chegar lá. Não sei se está vivo ainda, se já morreu. Mas o nome dele foi escrito no livro da vida. Um pastor, ontem eu vi essa notícia, um pastor de New Orleans, uma cidade americana famosa pelo carnaval, famosa uma cidade de pecado, não é? Foi devastada anos atrás por aquele tufão terrível. Um pastor, nessa semana, não sei se vocês têm acompanhado, um site americano que incentivava pessoas a terem relacionamentos extraconjugais. Esse site veio à tona. Eu escutei falar de milhões, eu não sei se são 3 milhões ou 30 milhões de pessoas no mundo que entraram nesse site e colocaram os seus nomes buscando relacionamentos extraconjugais, tá? E aí aquele Wikileaks, 30 milhões? Eu escutei alguma coisa assim. Aquele Wikileaks, esse negócio dos hackers entrarem em bancos de dados e expor coisas, não é? Trouxeram à tona esses nomes. Então parece que você entra lá no lugar, digita o nome. Se a pessoa consultou aquele site, aparece o nome dela. E esse pastor batista de New Orleans estava com o nome lá. E a vergonha foi exposta e esse homem não aceitou a disciplina.
Ele não aceitou a correção, não aceitou a vergonha. Sabe o que ele fez? Se suicidou e foi para o inferno, deixando 2 filhos no começo da fase adulta da vida e a esposa e a congregação. O que vai se explicar? Não tem explicação. O Davi pecou quando ele mandou os exércitos para a guerra e ele ficou no palácio, lá na janela, vendo a peladona do 2º andar. Todos estão aqui? As nossas mães diziam que cabeça vazia é oficina do diabo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós precisamos zelar aonde o nosso nome está escrito mais. Amém, amados? Que o temor do Senhor caia sobre nós. Amém? Amados, o Moisés subiu e o povo foi pressionar o pastor. Amém? Ô Arão, o Moisés subiu, cara. Há quanto tempo que ele subiu? Acho que já deve ter morrido. Será que ele volta mesmo? Todos estão aqui? O Moisés subiu, eles foram no pastor. Ô pastor, nós não aguentamos mais não. Esse negócio de ficar esperando, a gente precisa agitar alguma coisa, fazer alguma coisa, para ver se dá certo, para ver se agita a galera. É a Bíblia, não sou eu, amém, irmãos? O Arão falou, tá bom, peguem o ouro que tem aí. Vai, mulherada, dá os brincos de ouro. Pegaram os brincos de ouro das mulheres, deram para o Arão. Ele lançou aquele ouro todo no fogo e saiu um bezerro de ouro, aleluia! Olha que coisa! Ele pegou o ouro, jogou no fogo e saiu um bezerro de ouro. Que coisa incrível, não é? Que coisa incrível. Olha o Deus que tirou vocês do Egito e da casa da servidão. É que nem escutar o barulho do chofar. A gente escuta muitas vezes, mas não ouve o que Deus quer dizer. Há pregações que a gente escuta, acha legal, mas não ouve que Deus está dizendo, é com você que eu estou falando, que eu quero mudar a tua vida. Todos estão aqui, irmãos? A igreja não vai para o céu. Quem vai para o céu é a noiva. 10 virgens, todas dormiram, porque tardou o noivo. O noivo tardou, está demorando mesmo. Mas há um prêmio para aqueles que ficam ansiosamente aguardando a volta de Jesus. Hoje é um dia muito importante para mim. Doloroso, mas importante. Ontem e hoje. Ontem completou 14 anos que o meu pai tinha um problema renal crônico, consequência de um problema cardíaco que ele tinha. E aí ele estava usando um catéter na barriga. E o médico disse para ele, os seus rins morreram. E aí eu estava no carro com ele no hospital. E aí eu dei a volta assim, meu pai era pequenininho, talvez um pouquinho menor que o apóstolo Domingos. E era bem magrinho. Não parecia o meu pai, mas era, amém? Aí eu abracei o meu pai, coloquei as mãos nos rins dele e orei. Uma pastora muito querida que já dorme com o senhor também, orou junto comigo no telefone. E o meu pai foi curado dos rins. O médico disse que os rins dele tinham morrido. E o médico pediu perdão para mim dizendo, olha, seu Paulo, os rins do seu pai por esse novo exame estão funcionando 60%. Eu não sei se eu ou você temos 60% funcionando. O seu pai pode tirar o catéter. Deu para entender? Aí eu liguei para o meu pai e falei, pai, olha que coisa tremenda. Contei o testemunho, todo mundo se alegrou, não é? E aí, o dia 10 daquele ano era uma segunda-feira. E no dia 11 de setembro, nós íamos tirar o catéter, não é? E eu estava lendo naquela época aquela série de livros, Deixados para Trás. Alguém já deve ter lido, né? Visto. E tinha um livro que saiu com explicações do Tim LaHaye, não é? E do Jeremy Jenkins sobre as razões
de alguns personagens. Eu achei muito interessante, eu queria que o meu pai lesse. Meu pai passou a vida estudando escatologia. A vida dele era isso, era a volta de Jesus, amém? E aí eu falei, pai, eu vou te levar esse livro. E ele falou, não, filho, na terça-feira você vem para me levar no médico para tirar o catéter, e aí você me traz o livro. Eu falei, tá bom, pai. Aí no dia 10, que ontem completou 14 anos, né, eu cheguei em casa, e tinha uma moça que trabalhava conosco aqui, morava aqui no Maria Rosa. E ela estava com alguns problemas, eu comecei a orar por ela. Eu e a minha esposa orando por essa moça, não tínhamos filhos ainda. E aí o telefone começou a tocar, e eu estava orando, não atendi, tocou. Eu terminei de orar, tocou de novo, eu fui atender a minha irmã caçula, uma pastora. E ela disse, Paulo, vem correndo para casa, porque o pai desmaiou e está sendo levado para o hospital. Ele não tinha desmaiado. Ele estava sentado na poltrona da nossa casa, aqui em Taboão da Serra. Minha mãe subiu as escadas conversando com ele, e Jesus passou e o levou. Amém? Ele não estava desmaiado, o Senhor o tinha recolhido. No dia 10, ontem completou 14 anos, o Senhor o recolheu. No dia 11, não é? Essa minha irmã que mora em Brasília, eu estava indo no aeroporto buscá-la, e aí, eu não sei quantos lembram, daquela época que houve uma escassez muito grande de água. Foi justamente de 2000 para 2001, que não chovia, teve racionamento. E aí, naquela manhã do dia 11 de setembro daquele ano, caiu pela manhã uma chuva muito forte, muito forte. Depois de muitos meses, não é? Não chovia. Naquela manhã de 11 de setembro choveu. Eu estava indo buscar minha irmã no aeroporto e Deus falou assim para mim, eu estou molhando a terra para receber uma preciosa semente. E aí eu estava sepultando meu pai e de repente todo mundo começou a sacar os celulares, não é? Porque as torres gêmeas estavam caindo. Amém, amados? Estava no cemitério e as torres gêmeas caindo. E eu falei assim, mas meu pai é espertão, né? Ele foi na frente para saber como é que termina o livro. Não é verdade? Mas já passaram 14 anos. Amém? E a grande esperança da volta de Jesus está comigo hoje. E é isso que eu quero legar para os meus filhos. Eu fui ungido pastor pelo meu pai. E mais alguns irmãos, o apóstolo Márcio de Diadema. Amém? O apóstolo Valdomiro, alguns aqui conhecem. Não é? No ano de 2000. 8/9/2000. 8/9/2001. Cravado. Um ano depois, foi a última vez que eu vi meu pai vivo. Foi esse dia dessa ligação que eu falei com ele. E no dia que ele me ungiu pastor, ele disse para mim algumas palavras. Uma das palavras foi o Salmo 89, amém? E ele disse assim para mim, filho, aqueles que a muitos conduzirem, amém, ao evangelho dos céus, ao reino de Deus, brilharão como as estrelas no firmamento. Amém? Ele liberou essa palavra sobre a minha vida. Conduz muitos à justiça, filho. Prega a verdade. Insta, a tempo e fora de tempo. Se não quiser ouvir falar, fala. Amém? Ele disse para toda a congregação, irmãos, nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E o meu pai, cravado um ano antes de eu vê-lo pela última vez, ele disse, a gente pode se encontrar com o senhor a qualquer hora. A gente tem que estar pronto para isso. Um ano depois disso, meu pai foi recolhido. Eu quero te dizer isso, amado. Talvez eu nunca mais te veja. Amém? Talvez seja a última oportunidade da gente se encontrar. A próxima vai ser no céu. Amém? Como o seu grandão dá para ver de longe, a gente se encontra lá. Amém? Eu vou tentar o máximo possível chegar ali bem de frente do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Mas vai ter muita gente. Então, vamos lá. Amém? Mas vai para o céu. Amém, irmão? Vai para o céu. Volta para a Bíblia. Para de depender, amém, da tecnologia que coloca a palavra ali, ó. E a próxima vez que você vai abrir a Bíblia de novo, é na semana que vem, quando você vier no culto, e alguém vai projetar de novo a palavra. Para de viver assim. Abre a Bíblia, lê a palavra. Deus vai mudar a tua história. Ah, não, você vai ficar lendo a Bíblia para pregador. Você é um pregador. Chamado por Deus para ser um bancário. Mas é um pregador para os bancários, amém? Lê a Bíblia, irmão. Vamos voltar para Jesus. Vamos voltar para o Evangelho do Reino dos Céus. Amém, queridos? Eu quero encerrar com uma palavra que eu sei
que é muito conhecida para essa amada igreja. Amém? Jeremias capítulo 2. Vamos para ela? Jeremias capítulo 2. Eu quero ler desde o 11. Amém? O nosso Deus tem direito de reclamar, sim ou não? Ele é Deus, assim, Deus tem o direito de reclamar. Lá em Malaquias ele reclama um monte, amém? Vocês estão me roubando, mas o que nós roubamos? Estão roubando. Vocês estão falando mal de mim, mas o que nós estamos falando? Estamos falando mal. Vocês dizem que felizes são os que agem impiamente. As pessoas ímpias aqui prosperam. Vocês estão dizendo isso. Deus reclama um monte. E Ele tem direito, Ele é Deus. Deus vai reclamar aqui, amém? 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Tem lógica isso, irmãos? Tem lógica? Agora, leia comigo o 12 e o 13. Deus deve estar chamando os anjos para ver esse negócio. Porque Deus está falando com alguém aí. Ele está chamando alguém. Está chamando talvez os anjos. Está chamando talvez Jesus, o Espírito Santo. Deus está falando com alguém. Ele diz assim: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. Repete assim comigo: todo mal que o ser humano produz. Todo mal que o ser humano produz é muita coisa, hein, irmão? Sim ou não? O ser humano é mau. Pensa em todo o mal reunido que o ser humano possa produzir. Vocês estão pensando comigo? Deus resume em 2 coisas. Ele resume todo o mal que o ser humano, que já viveu, que está vivendo, que vai viver, possa produzir. Deus resume em 2 coisas. 2 males cometeu o meu povo. Primeiro mal: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Maldade. Deus resume todo o mal que o ser humano fez em todos os tempos em 2 coisas. Acredito. Eles me largaram. Eles me deixaram. Eles abandonaram o manancial de águas vivas. E eles cavaram para eles um buraco que, por ser rachado, não retém as águas. Sabe o que vira? Uma poça de lama. Como que alguém troca a fonte de água da vida por uma poça de lama? Mas é isso que o meu povo tem feito. 2 maldades. Pensa numa maldade. Qualquer tipo de maldade se resume nessas 2. Não acredito que o meu povo me trocou por isso. Está pensando no sexo? Acredito que você trocou a fonte de água da vida por isso. Roubar, matar, mentir, enganar, ferir. Não acredito que você trocou o que eu tinha para você por isso. Por isso você está chafurdando. Por isso você está nessa lama. Porque você trocou a fonte, os mananciais de água da vida. Mikor Mai Haim.
Mananciais, fontes de água da vida. O Isaac cavou os poços que o pai dele tinha aberto. Está na hora da gente voltar para as veredas antigas. Veredas antigas não estão ou não são coisas do passado, são coisas eternas. Está na hora da gente voltar para o eterno, para o que não pode ser roubado, para o que não pode ser tomado de nós. Está na hora da gente voltar para Deus. Está na hora da fonte de água da vida, os mananciais. Amém? Estão jorrando. Debaixo do trono de Deus e do Cordeiro sai um rio. E esse rio, ele está lá em Gênesis, amém? É um rio que se divide em 4. E esse rio passa no Salmo 1. E esse rio está em Jeremias, amém? Está em Ezequiel. Esse rio está em Apocalipse. É o rio de água da vida, é manancial. Amém? De águas que Deus tem para nós. Amado, larga a poça e vamos voltar para Deus. Glória a Deus e aleluia. Você tem que pensar, que poça é essa que você pode estar? Porque a palavra pode ser mais boa do mundo. Se a gente não tomar uma atitude, amém? Escutamos mais uma vez o shofar, mas não ouvimos. Não muda nada. Está na hora de mudar. Amém? Amém? Amém, amados? Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Alguém aqui já foi perseguido por amor de Jesus? Curva a tua cabeça. Eu queria orar. O meu pai, esse que eu contei para vocês, ele se converteu em Bauru, na cidade onde eu nasci. E lá, ele que todos os sábados ia para a zona da prostituição de Bauru. Ele um dia teve um encontro com Jesus, um domingo pela manhã numa escola dominical. E na noite seguida e nas próximas noites, o resto da vida dele, ele decidiu ir para Jesus. Ele frequentava uma igrejinha muito pequena, que ficava justamente no caminho, amém, lá daquela região onde tinha umas casas de prostituição de Bauru. E aquele caminho que o meu pai fazia para se perder, agora ele ia até a metade, porque ali estava a igreja onde ele congregava. E a igreja era tão pequenininha que não cabiam todas as pessoas nas vigílias que eles faziam, ajoelhadas, no chão batido, dentro daquele lugarzinho feio e abafado. Aquelas pessoas ficavam ajoelhadas fora da porta da igreja, orando, clamando por Jesus. E meu pai dizia que algumas vezes as pessoas bêbadas voltando na madrugada, lá da zona de prostituição, urinavam nos irmãos que estavam ajoelhados orando. E ninguém procurava os advogados para processar quem fazia isso, e nenhum machão saía no braço com aqueles bêbados. Ninguém aqui foi perseguido por amor de Jesus ainda. Mas irmãos, nós seremos. Irmãos, voltemos para o Senhor. Ele permitiu algumas feridas, das quais você dará glória a Deus, quando você perceber que Ele fez e Ele sarou. Para que você pudesse ter uma nova postura no teu ministério, na tua vida, com a tua família, amém? Com a tua vida profissional, a partir desse tempo. O meu nome é Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Os meus amigos mais íntimos me chamam de Paulinho, que quer dizer menor ainda. Porque na minha vida, irmão, só tem um grande. É Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou orar. E se você entende que Deus falou contigo nessa noite, só tem uma coisa que vai te prender nessa cadeira. É o teu orgulho. Se Deus falou com você, que tem um manancial de águas vivas fluindo, e você por alguma razão, não me interessa se é pastor, se você é apóstolo, se você é arcanjo, se você se converteu ontem, ou se você está 50 anos no Evangelho. Se Deus falou com você, que você precisa voltar em alguma área da tua vida, só o orgulho vai te prender nessa cadeira.
eu vou orar, eu quero te convidar, sai do teu lugar e se aproxima de Deus, porque Ele tem um propósito eterno conosco. Bendito é o nome de Jesus. Pai amado, eu quero te dar graça, Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus amigos que estão aqui. Como nós precisamos do Senhor Jesus. Como nós precisamos da tua bondade. Eu não chamo eles no altar e permaneço nesse lugar alto. Eu me humilho diante do Senhor, Pai, junto com os meus irmãos, dizendo: Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Muda a nossa mente, Deus. Nós pregamos tanto sobre metanoia, mas nós continuamos, Senhor, a ver segundo a Babilônia, a ver segundo o Egito, a ver segundo a tradição humana. Falamos tanto das tradições dos judeus, mas há tradições que não são do Senhor e que permanecem nas nossas vidas, a maneira de falar. Deus, em nome de Jesus, nos muda, nos dá as vestes de Cristo, Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, transforma, Pai, esses que têm o nome escrito no livro da vida, Deus, em nome de Jesus, nos muda, Senhor. Nos muda, Pai. Eis-nos aqui os teus filhinhos. Eis-nos aqui, Pai, ovelhas do teu pastoreio. Eis-nos aqui, Pai. Nós, Senhor, juntos queremos dizer: Pai, os nossos ouvidos estão inclinados para ouvir a tua voz, para fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Aumenta a nossa fé para que a gente não tenha medo de romper, para que a gente seja livre para viver a tua palavra, o teu evangelho, o verdadeiro evangelho do reino de Deus. A misericórdia, o amor, o companheirismo, a verdade, a justiça, a paz. Deus, em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra tudo que não é Cristo na gente. Que seja destruído, Pai. Senhor, tudo aquilo que veio e nos prendeu. Senhor, assim como Moisés subiu e o povo, Senhor, foi clamar aos seus líderes religiosos, querendo alguma solução humana, e os líderes não tardaram em dar o que o povo queria. Muitas vezes nós damos o que as pessoas querem, não aquilo que o Senhor quer dar, e disso nós nos arrependemos. E o povo, Senhor, que pede reis para que possam ser como as outras nações da terra, estão querendo falsos deuses, falsos líderes, para que possam ser como os outros. Nós queremos ser como o Senhor Jesus. Muda a nossa vida, transforma a nossa maneira de pensar e de viver. Deus, em nome de Jesus, temos caminhado e começado um tempo novo. Nos ajuda nesse tempo novo. Nós queremos ser nova criatura. Nós queremos viver os teus propósitos. Nós queremos a tua direção, Pai. Nós não queremos, Senhor, seguir nada que não seja a tua vontade. Nos ajuda, Pai. É uma difícil tarefa. E nós cremos que se o Senhor nos der a mão, nós não vamos errar o caminho. Nos ajuda, Pai. Ajuda os nossos líderes, Pai. Ajuda os nossos pastores. Ajuda, Pai, aqueles que o Senhor tem levantado como exemplos do rebanho, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós queremos interceder e dizer: Pai, assim como o povo disse a Josué, Josué, se o Senhor foi contigo como foi com Moisés, o que você falar faremos e obedeceremos. Deus, em nome de Jesus, que as pessoas, Senhor, não incentivem os seus líderes à insanidade, à loucura, Senhor, para suprir a necessidade humana e diabólica. Mas que no nome de Jesus confiemos na direção que vem do Senhor. Que possamos suportar os nossos líderes com oração. Que possamos nos alegrar pelos nossos líderes serem pessoas humildes, não pessoas vaidosas, para que possamos parecer com as outras nações dessa terra. Nós queremos ser o teu povo, Pai. Nós queremos, Senhor, que o Senhor seja conhecido em nós. Aquele que entrou em Jerusalém montado num jumento. Aquele, Pai, que estava na cruz do Calvário exposto à vergonha. Ele que expôs Satanás e os demônios à vergonha. Bendito Jesus. Bendito o Senhor, por isso o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Porque o Senhor Jesus se humilhou, indo até a morte, morte de cruz, indo até o inferno no nosso lugar, pois está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Faz isso conosco, Pai. Nos dá o mesmo sentimento de nos despojarmos, Senhor, do velho homem, nos despojarmos, Senhor, do que é humano,
do que pode ser contabilizável, do que possa ser bonito aos olhos, para que o Senhor que vê o nosso coração possa se alegrar dele. Eu, com todo o meu amor, Pai, e com todo o temor, por causa da minha incapacidade, por causa às vezes da minha dureza, Senhor, em falar, Senhor, se eu feri alguém, se eu não fui compreendido, Deus, no nome de Jesus, me perdoa e ajuda os meus irmãos, dentro da palavra que eu ministrei, a palavra do Teu Espírito Santo, Pai, que possa ser dirigida a cada coração, e que cada um, na medida da possibilidade, possa crescer, possa avançar, possa alcançar o que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, nós somos o Teu povo, precisamos do Senhor. Sem o Senhor, meu Jesus, nós nada podemos fazer. Essa é a nossa alegria indizível. Essa é a razão de nós vivermos. O Senhor é o nosso Rei. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Igreja Apostólica Manancial de Águas Vivas.